Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
corpo? Não tomaram corpo? Não, infelizmente não, Paulo. No primeiro dia que a gente levantou isso, a gente não conseguiu falar com nenhum ambientalista, principalmente o pessoal do Coman. Ninguém nos atendeu, ninguém retornou. E aí o movimento ganhou força e fomos para a primeira reunião. Conseguiram marcar uma reunião lá para falar do assunto. Com quem? Com o Coman. Com o Coman, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Exato, que é um conselho consultivo, a gente sabe que ele não tem poder fiscal, né? Mas a gente conseguiu marcar. Quando a gente chegou lá, eu fiquei muito surpreso, que o movimento já tinha ganhado corpo, já a cidade inteira sabia. E vocês não tinham a voz do Coman? Eles não sabiam, Paulo. Eles não sabiam. No dia da reunião teve ambientalista, nossa, mas o que está acontecendo? Ele não esperava que fosse aquela quantidade de gente lá, que ele não sabia. E aí a gente ficou assustado, né? O presidente do Coman, na época, quando a gente iniciou, não retornava a ligação, a gente não sabia o que estava acontecendo. E para nós, para o pessoal, para o povo, eu acho que o Coman deveria estar sabendo disso, né? Deveria ter dado... Seria o primeiro, não precisaria nem dos moradores provocarem. Mas eles não sabiam. Um negócio desse tamanho, dessa magnitude, e um conselho da prefeitura não está sabendo, eu fiquei preocupado, juro para você. Ô Celso, aí vocês tiveram a imprensa, o rádio, a TV, tudo, Paulo. Os blogs, os jornais, todo mundo, e o Coman aqui de São José dos Campos estava insensível ao corte daquelas árvores? Na verdade, eu não diria insensível, eu diria que eles não estavam sabendo, né? É diferente. Aí, quando a gente marcou essa primeira reunião com eles, que lotou lá o auditório, aí o negócio já mudou um pouco, né? Criaram a Câmara Técnica, agora. No Coman. Bom, mas para isso, antes da Câmara Técnica, eu me lembro que os moradores e os ativistas acabaram abrindo uma petição pública na internet para coletar assinaturas e criaram, inclusive, uma comunidade nas redes sociais, que é o Salve o Bosque Betânia. Salve o Bosque Betânia, exatamente. E nem assim o Coman não sabia. Não sabia. Não sabia. Talvez um ou outro soubesse, mas a maioria não sabia. Isso é incrível, fantástico e extraordinário. E eu tenho que falar, Paulo, porque era verdade. Exatamente. Você está passando aqui a história da luta, mas é uma luta desde 2010 que vocês tentam... Na verdade, em 2010, o Nelby já tinha colhido algumas assinaturas, né, cerca de 2.000, 3.000 assinaturas, porque já se ventilava essa possibilidade. Aí parou tal, e o terreno e o bosque sempre lá na mão da iniciativa privada, uma parte que era das irmãs. E aí, quando surgiu a negociação com a Marcondes César, a gente não sabia até então o que ia acontecer, né? Ainda bem que não existe silenciador para motor de motosserra, Paulo, que se existisse, a gente não ia ver nada disso. O pessoal da Squarna aí, ó, fazer um silenciador. Agora, o Celso, o movimento, ele criou corpo, e vocês, e a sugestão qual era? Primeiro, barrar o corte. Barrar o corte. Segundo... Tudo no movimento. Tudo no movimento. E aí o movimento, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi, vamos para a Câmara Municipal. Vamos buscar o apoio lá dos políticos. E aí a Câmara entrou... E a gente já tinha 4 vereadores que sabiam do caso e se propuseram a nos ajudar, como realmente ajudar, né? Ótimo. E a gente foi para a Câmara com cartaz, com tudo, e aí lá é que ganhou mais corpo ainda, Paulo, porque lá na Câmara, porque a imprensa estava lá, eu já tinha mandado uns recadinhos para eles. Olha, vamos estar na Câmara. Vamos estar lá, e aí eles foram, e quando a gente chegou, colocou os cartazes com criança, esposa, com idosos. Aí eles já viraram a Câmara para o nosso lado, e no outro dia foi aquele... Ganhou as manchetes. Aquele estardalhaço, bom estardalhaço, né? Foi muito bom. Maravilha. Agora, até aí, vocês não queriam o corte das árvores ali por conta da situação do meio ambiente, porque aquilo ali tinha árvores nativas, árvores exóticas e também pássaros e aves. Uma fauna rica ali. Uma fauna rica. Agora, tem a história da compra do terreno.
o terreno foi vendido o metro quadrado muito abaixo do que ele valeria, por exemplo, na zona leste de São José dos Campos. Qual é o preço de um metro quadrado na Vila Betânia hoje? Olha, Paulo, eu não tenho ideia, não. Eu não, inclusive, quando houve essa denúncia, eu vi lá alguns valores e tal, mas como eu não sou desse ramo, né? Não é do ramo imobiliário. Não posso muito comentar sobre isso, não. Uhum. Mas parece que pagaram R$350. Isso, e ali, hoje, se eu não me engano, Paulo, está R$1.500 o metro quadrado. R$1.500 na Vila Betânia. E o preço foi pago R$350. É o que foi vinculado na empresa. É o que foi vinculado. Agora, a sugestão inicial do movimento era que a prefeitura pudesse fazer uma permuta daquela área. Na verdade, isso foi um vereador que lá no nosso movimento, ele colocou isso, que é possível a prefeitura fazer a permuta, porque já fez isso no passado, já fez, e que tinha terreno, vários terrenos na cidade que daria para fazer essa permuta, né? E aí a gente está esperando, e inclusive esse vereador colocou um requerimento na Câmara, né, que a maioria dos vereadores assinou, a maioria assinou, e a gente sabe que teve 3, né, vereadores que infelizmente não quiseram assinar. Quais foram eles? É bom falar. Posso falar o nome? Deve falar. Bom, quem é que propôs a permuta foi o vereador? Foi o vereador Wagner Balieiro. Propôs a permuta. Propôs a permuta. E quem não quis assinar? Quais foram os 3 que Quem não quis assinar foi Maninho 100%, que eu não conheço. Agora já caiu para 10%. O presidente... lá falaram 0%. Viu? Zero? Lá falaram. Foi generoso, hein, Maninho? O presidente, o Juvenil Silvério... Porque não vota, né? No caso dele, não vota. Não vota, e o outro deixa eu lembrar aqui, Walter Hayashi. Walter Hayashi. Que também não... Inclusive ele esteve lá no nosso prédio, né, junto com os vereadores. A gente subiu lá no 10º andar, né, para mostrar, mandou um abraço aqui para a dona Jaqueline, que sempre deixa a sacada dela lá para a gente aberta. E eles ficaram encantados com aquilo, né? Aproveito e convidar vocês, um dia quiser ir lá para ver, porque quando você sobe lá, você vê a visão, você consegue ter ideia do tamanho daquilo. Não, você acredita? Muito grande. Eu sou nascida em São José e não sabia que existia o Bosque da Ativa. É porque ele é fechado, né? É totalmente fechado. Então, eu acho que você tem que olhar de cima. Seria legal, né? A gente ter Estão convidados. Assim, usar, né, para alguma coisa, para algum parque, porque é um espaço tão bonito assim, deveria ser público mesmo. Todas as emissoras, Paulo, todas aqui, Globo, Record, Bandeirante, todas elas estiveram lá com as câmeras, e todos, quando chegavam e olhavam, não acreditavam naquilo. Na beleza. Na beleza e no tamanho daquilo. Teve uma menina, uma cineasta, eu não me lembro o nome, ela fez um filme lindo sobre o bosque. Eles invadiram, na verdade, lá, né? Não poderia, mas eles conseguiram e fizeram uma imagem linda, um trabalho de cinema. Você poderia até entrar em contato, ela deve ser moradora lá, para colocar junto com... Vocês têm um site, né? Tem um site. Desse aí, site, para colocar esse filme que foi feito lá no bosque. Bom, finalzinho do segundo bloco, ô Celso, Ministério Público acabou acatando, e agora a gente vai para o próximo bloco, encerra esse, e vamos saber se valeu a luta, se não valeu, como é que está a situação jurídica agora. Eu ia deixar uma pergunta no ar também, Paulinho. Qual é? Olha só, né, a gente espera da prefeitura, dos órgãos públicos, que eles intermediem os interesses, né, o interesse particular, o interesse de um empresário, que está na dele, comprou lá e quer fazer o que ele quer. Ok, mas a prefeitura, sabendo que tem um ambiente tão importante ali para a população, de interesse da cidade, que eles tenham permitido que isso acontecesse, ao invés deles terem tido a iniciativa de ir lá e transferir esse negócio para a cidade. O que você pensa com relação a isso? Sem questões partidárias de um grupo ou de outro, mas uma postura de um governo, no próximo bloco. A gente fala sobre isso, não perca o seu raciocínio. Celso Antônio Pedro é o nosso convidado de hoje, e ele é uma das pessoas, entre as 8 mil que se movimentaram para
evitará o corte das árvores aqui no coração de São José dos Campos, na Vila Betânia, no conhecido Bosque da Tívoli. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Milhões de outros brasileiros. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Não foi. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou de cultura, não. Na nossa programação, a gente aborda desde o clima espacial, até veículos lançadores, energia, questões sociais, movimentos sociais, como é o caso aqui do Celso, do Bosque da Tívoli, passando por cultura, por amenidades, por causa e até mesmo filosofia e religião. Sempre por horários alternativos, às 3 da tarde e também às 21 horas aqui na Rádio CT. Você pode acompanhar. Como estamos falando de meio ambiente, Chile, 95% respiram ar poluído. O alerta é de um estudo norte-americano, né? Mas quem vai trazer essa informação é a Luísa Baruffi, está conosco aqui. Vamos ouvir? Vamos lá. Luísa, vamos lá, direto no assunto, Luísa. Opa, vamos lá. 1% da população mundial respira ar poluído. Ah, é? Só isso? Só 95%? Vamos lá. Estudo mostra que mais de 95% da população mundial respira ar poluído. Bem, tá aí, apenas manchetou, tá aí 95%. Queremos estar no meio dos 5, pelo menos, né? Tá. O Brasil, infelizmente, não está, né?
E olha que a gente tem uma reserva florestal enorme, né? Que está sendo depredada também, a Amazônia. Quer ver aqui o nosso pedacinho verde aqui, o pessoal já estava quase liberando geral aí para cortar, né? Por falar nisso, eu quero, antes de retomar a conversa com o Celso, Shirley, falar, nós citamos ali a questão dos 8.500 metros quadrados, lá do Bosque da Tivoli. A informação é que a construtora, incorporadora, que foi comprado, teve bem menos, segundo bem menos o valor, bem abaixo. O preço pago pelo grupo que queria construir o estacionamento ali representa um valor de R$ 353,10 por metro quadrado. Esse preço pago, segundo consultores imobiliários e até ouvidos pelo jornal O Vale, até sob anonimato, o custo é de R$ 1.500 o metro quadrado. Eu estava certo, né, Paulo? Estava certo. É 1.500, pagaram 353, talvez sabendo do risco, né? Poderia dar certo ou não construir. Eu nem pensei para esse lado, mas certamente alguma coisa tinha ali, né? É uma coisa que é impensado, né? Seria um achado. Pois é. Pagar R$350, o que vale R$1.500. Agora, o Celso, a prefeitura autorizou o corte das árvores. Agora, parece que tem um parentesco. A pessoa que autorizou aqui, junto com a CETESB, são parentes os dois. Marido e mulher, mas apesar disso aí, Paulo, não ser crime nenhum, né? Eu acho que a minha esposa pode assinar um documento para mim e numa outra empresa eu usar esse documento de maneira correta. Eu acho que o grau de parentesco aí não tem nada a ver. Não interfere. Não interfere. Mas é um fato concreto também que a gente se sente descoberto pelo poder público. É que a gente começa a ver várias coisinhas erradas, aí isso dá margem para a gente interpretar que está errado também. Porque certo? Você espera que a própria prefeitura ela bloqueie uma situação dessa aí, de cortar tantas árvores assim no seu espaço, já que é ela que controla o espaço da cidade. Então você pensa, né? Você vê, eu estava contando para vocês na hora do intervalo, quando eu morava no centro da cidade, quando eles foram fazer a casa do Papai Noel ali na Praça do Sapo, eles cortaram uma árvore centenária à noite, às escondidas. Então, quer dizer, a prefeitura ela contribui para a depredação florestal aqui na cidade de uma maneira criminosa. Então, eu acredito que o questionamento ele tem que ser realmente para os órgãos, né, que fizeram vistas grossas, mas principalmente a prefeitura, que deve ser uma interlocutora do povo, e ela tem que mediar os interesses, porque o empresário, como você disse, também não tem nada contra o empresário. Ele comprou o terreno, ele queria fazer alguma coisa lá, ele entrou nos órgãos públicos para pedir as autorizações e eles deram, né? Então não é o empresário, na verdade é a prefeitura que foi permissiva e chegou a esse ponto, mas graças a Deus a população percebeu e fez a denúncia. Bom, nós tivemos... Quero responder a pergunta da Shirley. Eu só quero complementar o que a Shirley falou, é que teve o corte da figueira na João Guilhermino, aqui em São José dos Campos, que deu uma polêmica danada e a prefeitura cortou a si mesmo. É mesmo, Paulinho, isso eu não sabia. A figueira lá da João Guilhermino, uma árvore que tinha 147 anos. Lá no Comand disseram lá que tem um pedido tem 5.000 pedidos de moradores para cortar árvore. Sabe, aqueles moradores que tem árvore na frente, que atrapalha a garagem e tal. Como se isso fosse um motivo para eles cortarem, eles permitirem o corte das 430 árvores do bosque. Achando que a maioria quer que corta. Pois não, é. Mas quer que corta na frente da garagem, até porque teve o projeto do finado vereador Pedro Bala, que criou em São José o meio lote. E aí a árvore estava do lado esquerdo, daí dividiu o lote no meio e ficou bem na frente da garagem aqui em São José. Bom, mas, Celso, a Shirley, ela lançou uma pergunta sobre essa questão. No bloco passado, eu gostaria de te ouvir. Então, foi assim, Paulo, no começo do nosso movimento, Shirley, a prefeitura, eu estava perto do prefeito, e ele me disse na rádio que não sabia de nada. Quando chegou no período da tarde, encontrei com a vereadora Dulce Rita, ela ligou diretamente para a secretaria, e uma supervisora lá da secretaria atendeu e falou diretamente comigo
dizendo que a prefeitura e a secretaria não sabia de nada, que isso aí a gente tinha que tratar diretamente com a CETESB. Eu estava no dia lá com você, quando o prefeito falou que não sabia. Isso, porque a CETESB era um órgão totalmente independente. Eu não sabia disso, eu acabei acreditando. Só que naquela sessão de Câmara que a gente teve lá, naquele movimento, o vereador Wagner Balieiro, ele disse que, ele falou lá que estava ajudando a gente, que ia arregaçar as mangas e ia para a luta com a gente, mas que a gente estava sendo enganado, que a prefeitura tinha mentido para a gente. O Wagner falou em público e falou, está aqui o documento, eu corri atrás, fui na CETESB, peguei, e está aqui o aval, o processo número tal, que agora eu não lembro aqui, que a prefeitura que foi assinado pela prefeitura. E o cara da CETESB me disse, isso o Wagner Balieiro dizendo, me disse que jamais eles aprovariam se não fosse o aval da prefeitura antes. Então, houve essa mentira, aí o Wagner distribuiu os papeizinhos, né, para a galera que estava lá assistindo, né, no movimento, e a gente teve acesso a esse processo aí. Então, parabéns para os vereadores que defenderam, né? O Wagner, a Dulce Rita, o Camargo, né? Como é o nome do Camargo? Sérgio Camargo. Porque a prefeitura faltou e muito aí com a população nesse caso. Quer dizer, falou que não sabia, mas já tinha assinado. Na verdade, eu acho que a prefeitura deixou até alguns vereadores que são do partido, assim, sem ação, sabe? Eu acho que ela deixou até... sem dúvida, né? Mas sem ação, porque o Sérgio Camargo é um que vem lutando com a gente muito, sabe, bravamente mesmo, tá mostrando a cara, tapa lá, e impetrou esse mandato de segurança, que é o que hoje está garantindo pra gente as árvores de pé lá, né? Olha, que só legal. Que se precisar de ajuda para a campanha não vai conseguir, não é? Porque todos os vereadores têm as pessoas que fazem doações para a campanha. O Sérgio não vai ganhar doação de jeito nenhum, nem o Wagner. Mas a população consegue enxergar isso, viu? Consegue, né? Consegue sim. Bom, o Celso, nós vamos para mais um bloco. A gente está falando, e já falamos 3 blocos, agora vamos para o bloco final, mas daqui a pouquinho falar o que é que deu essa luta do Bosque da Tívoli aqui em São José dos Campos. A gente pode falar sobre isso? Pode, claro. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com Celso Antônio Coelho. O Celso, ele é síndico de um condomínio aqui em São José dos Campos que acordou numa quarta-feira, dia 27 de fevereiro, onde o condômino estava pedindo o auxílio dele, porque estavam mandando as motosserras no bosque ao lado do prédio. Veja o que deu no chamado Bosque da Tívoli. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você.
tipo que você pertence, seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, falando sobre meio ambiente de uma maneira muito diferente. Acontece que o Bosque da Tivoli, aqui em São José dos Campos, foi adquirido por uma incorporadora, por uma construtora, e iriam derrubar pelo menos 430 árvores, aonde os moradores indignados foram à luta, e acabou tendo aí um desfecho jurídico muito interessante. A gente continua com o Celso Antônio Pedro, que é o síndico aqui do condomínio ao lado do bosque aqui em São José dos Campos. Antes, uma informação para você, que o frango vai ficar mais barato. Aquele frango com macarronada ou franguinho na marmita de todos os dias vai ficar bem melhor, porque o preço para o consumidor deve cair após a União Europeia embargar a produção de 20 frigoríficos brasileiros. Mas o Victor Abreu, ele conversou com o Ricardo Santin, da Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos lá, Vitor Abreu, direto no assunto, Vitor. O preço do frango vai ficar mais barato para o consumidor. A informação vem após a União Europeia embargar a importação de aves de 20 frigoríficos brasileiros. O Brasil é o maior exportador da ave no mundo e até então a Europa era o principal comprador. De acordo com o Ricardo Santin, da Associação Brasileira de Proteína Animal, o embargo vai fazer sobrar muito frango por aqui. Infelizmente, esse mercado fechado vai fazer com que uma mercadoria acabe voltando para o mercado brasileiro em excesso. Não há muitos mercados similares e que possam ser substitutos da Europa. A Europa é um mercado muito exclusivo e a gente vende volumes bastante expressivos. São mais de 400 mil toneladas por ano nos últimos anos. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de realocar essas mercadorias. No primeiro momento, ele parece bom para o nosso consumidor porque o preço do frango baixa. Mas quando isso acontece, as empresas passam a produzir menos do que o custo, porque não tem para onde vender, pode causar desemprego e depois subir o preço. Dentre os motivos levantados pelos europeus para deixar de comprar o frango brasileiro, foi um fraco controle sanitário. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, responsável pela fiscalização dos abatedouros e frigoríficos, alegou em nota que cumpre todos os critérios de inspeção e que garante a qualidade do produto brasileiro. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem, obrigado, Vitor. Agora, como diz aquela canção sertaneja, vai ter franguinho na panela. Para finalizar, Celso, saiu depois de 27 de fevereiro até agora, em apenas 2 meses, 8 mil pessoas no entorno do Bosque da Tivoli conseguiram uma forte vitória na justiça contra a derrubada das árvores. Na verdade, eu diria que toda a população, né, Paulo? Okay. Eu acho que o nosso movimento chegou em nível nacional, depois que passou lá no Globo News, né? O país inteiro ficou sabendo disso. Então Lá foi o Fabiano, parece, da Globo News? É André Trigueiro. André Trigueiro, exatamente. Trigueiro. Esse é o cara. Que também teve uma dimensão fora do comum. Fora do comum. Então a imprensa toda ficou do nosso lado. E, né, porque, não do nosso lado, ficou do lado das árvores, né? Do lado do meio ambiente. Exatamente. Né,
que é um absurdo. Quando você fala em, 400 de árvores, é muita coisa. E o tucano voltou para lá ou não? Ele vai, de vez em quando, tem muitas aves lá, sabe? Tem muito. Quem conhece muito de aves, assim, é o Nelby, que sabe o nome de tudo. Parece que ele nasceu na roça, eu sei onde que nasceu aquele lugar. Mas tem o tucano e tem também o jacu. O jacu é a foto que ganhou o espaço nacional aí. Porque o jacu foi ambientalista mesmo. Foi. Ele parou na grade do Nelby lá para comer e para provocar cachorrinho. É muito legal. Imagina quantos bichinhos deve ter ali, né? Tem bastante. E teve gente lá na CETESB que falou que não existe fauna ali, sabe? Tô de vontade de pegar o cara, vem aqui para você ver. Mas, né? Pois é, né? Bom, o interessante é que esse movimento pelo meio ambiente aqui em São José dos Campos provocou a justiça e agora sai a nota que a Companhia Ambiental aqui do estado de São Paulo, que é a CETESB, ela suspendeu a licença para o corte de árvores do Bosque da Tívoli aqui em São José dos Campos. Ela suspendeu por causa da liminar. Fique claro isso, né? O órgão ele havia permitido o corte de mais de 432 árvores numa área de uma empresa particular, onde seria construído ali, primeiramente, um estacionamento. Isso. A concessão ela foi suspensa pela CETESB, foi essa semana ainda, nessa segunda-feira, depois da decisão da Justiça, que foi emitida em março, né, no mês passado. Isso. E, segundo a decisão, foram apontados erro nos documentos apresentados pela empresa responsável pela obra para a Secretaria do Meio Ambiente. Houve um erro ali. E falta de documentos também. E falta de documentos. Também. Quais os documentos? O documento que faltou foi da aeronáutica, porque ali é um espaço aéreo, né? E tudo que você vai mexer nesse corredor aéreo, a aeronáutica tem que dar uma volta. Mas então seria um estacionamento vertical ali? Não, a gente não sabe, né, Paulo? A verdade é que era o estacionamento normal para 170 carros. Depois pararia o estacionamento e construiria um prédio. A gente não sabe, mas para ir precisaria mudar a lei de zoneamento. Porque a lei de zoneamento hoje, ela permite casas até 8 metros de altura somente, e o que for no solo permite qualquer coisa, né? Mas o ano que vem, ou daqui, se mudar a zona, a lei de zoneamento, o que a gente consegue fazer? Vai brigar porque está tirando estacionamento para construir prédio? Aí não faz sentido, né? É verdade. Olha, no começo, então, dessa semana, a construtora ela acabou recorrendo à justiça para derrubar o bloqueio. Foi assim, quando a doutora Laís concedeu a liminar que é a juíza. Para o Sérgio Camargo, e a empresa tentou caçar aqui, né, liminar, não conseguiu, e aí levou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, da capital. E lá ontem, à noite na Câmara, o advogado do departamento jurídico lá da Câmara, que é do Sérgio Camargo, o doutor Luciano, ele já deu a notícia, falou assim, não acataram o pedido da empresa, então a liminar continua, graças a Deus. Bom, depois dessa série de manifestações, depois do abaixo-assinado, do movimento feito pela mídia, inclusive com André Trigueiro, Globo News? Globo News até se envolveu nisso aí. Ele tem um programa de meio ambiente lá na... Foi muito bonito, ele ficou falando assim uns 4, 5 minutos só da nossa... Eu vou pegar pela internet, não vi. Pode pegar, muito... André Trigueiro, Bosque da Tívoli, né? É isso. Bom, a empresa apresentou um novo projeto, a CETESB, alterando inclusive o número de árvores cortadas. Agora, houve também, tanto a prefeitura tinha autorizado o corte das árvores, que houve uma compensação ambiental que foi feita na fazenda da construtora. Na fazenda da construtora. Ele plantou lá 2.400 mudas, lá, sei lá que ele plantou lá, e aí descobriram que é no terreno dele. Tudo bem, compensação ambiental você pode fazer em qualquer lugar. A nossa briga é que como é que você tira o negócio do centro da cidade e vai plantar na zona rural? Fica difícil, né? O pulmão o bosque é um pulmão nosso ali, né? E lá depois do Luso, lá naquele lado, fica muito na região longe. Norte da cidade. A gente não vai ter nem acesso, né? Não tem nem jeito de respirar lá daí. Tem que respirar lá, tem que correr lá, respirar. Daqui 100 anos ainda. Porque uma árvore, ela dura mais tempo. Tem árvore lá que, segundo os especialistas, lá vai 30 anos para crescer.
Então, bela compensação ambiental. Compensação. Bom que seu filho vai respirar, mas você já está. Agora, Paulo, vamos deixa eu só deixar uma coisa aqui antes que o tempo estoure. É que lá na Câmara a gente protocolou um pedido para os vereadores, uma comissão, nós fizemos uma comissão lá. Quer dizer, a comissão foi todos nós lá que estávamos lá. Okay. E os vereadores, que foram 4 vereadores, nós protocolamos um documento solicitando do prefeito uma reunião. Porque da primeira vez a gente tinha solicitado com o prefeito e com a empresa. A empresa disse que não tinha os documentos na mão e que ia se prontificar depois. Não teve resposta. E ontem a gente entregou esse documento solicitando só do prefeito. A gente quer bater um papo com ele, conversar com ele, para ver o que ele pode fazer por nós. Muito bem. Agora, para as pessoas que nos acompanham, tanto pela live quanto pela Rádio CT, aonde encontrar o Bosque da Tivoli na internet? É Bosque da Tivoli. Se você botar aquela Bosque da Tivoli, você já vai... No Facebook também? No Facebook, tem lá. Facebook, YouTube... YouTube a gente tem o que eu passei para a Shirley aqui, tem até uma Mas deve ter uma filmagem aérea. No Facebook deve ter o link para... Tem o link, com certeza. Muito eu bem. passo para vocês depois direitinho o link, não tem problema não. Bacana. Celso Antônio Pedro, muito obrigado. Primeiramente, pela luta dos moradores da Vila Betânia, que mostrou que a união, quando o povo se une, vence qualquer barreira, inclusive a barreira do capital. Exatamente, Paulo, exatamente. Eu acho que esse grupo vai crescer, que ele sirva, estou torcendo e pedindo a Deus que ele sirva para o futuro, né? Para algum outro bairro, alguma outra cidade, né? E pegar o exemplo daqui. Pegar o exemplo daqui, porque eu acho que o país, o planeta precisa disso, né? A gente tem filho, tem netos, né? E tem gente, parece que não liga para os netos, não liga para os filhos, né? Agora já virou uma jurisprudência ambiental. Mas Celso, a gente espera lá, junto com o prefeito, conseguir alguma coisa e acabar com justiça. Com justiça não era para chegar nesse ponto, né? Lá até o presidente do AB, lá, o Rodrigo Canela, gente da melhor qualidade, ele falou para mim, não precisava estar na justiça isso aí. Podia resolver da melhor maneira possível. facebook.com/Bosque da Tivoli. Mais ou menos isso. Eu tenho o link lá, eu passo para você, que agora eu não estou lembrando aqui. Celso, muito obrigado pela sua presença e pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite da Shirley, é o seu. Nem sabia que você que ia estar aqui, Paulo, que eu já te conheço lá, né? Eu acho que a falta foi feita até pela Fernanda, né? Esse, não foi? Foi. Ainda eu estava de licença maternidade. Estou voltando agora. A Shirley estava cuidando do Igor nos seus primeiros dias de vida. Do bebezinho. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade e eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, Celso. Boa história de hoje, não é, Shirley? Excelente final, né? Que ainda, na verdade, não é um final, mas quase, né? Mas já estamos na intermediária, pelo menos o Jacu e o Tucano têm aonde morar. Vamos esperar agora a ajuda do prefeito, né? Muito bem. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de reportagens da nossa querida Shirley Marciano, a assessoria de imprensa da jornalista Fernanda Soares, diretor de comunicação, matemático Acioli de Olivo, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Dá uma viradinha na câmera para cá, aqui, assim, bem um pouquinho. Tchau, gente. Bom final de semana e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.